Tá, pedagogia de emergência, né? A pedagogia de emergência, na verdade, é uma resposta pedagógica para aquilo que a gente estuda relacionado ao trauma. Então, por exemplo, né, a gente entende que o trauma afeta o nosso físico, né? Assim, a gente, por exemplo, numa primeira fase, a gente fica assustado, a gente fica pálido, a gente tem tremedeira, a gente sua, né? Assim, a cabeça fica quente, o pé fica gelado. Então a pergunta, né, assim, como pedagogicamente acolher essa criança para que ela volte a ter calma, volte a entender que o que passou, passou, né? Numa segunda fase, a gente entende que o trauma afeta o nosso ritmo. Então, assim, eu não consigo dormir direito, eu não consigo me concentrar direito, eu não consigo me alimentar direito, os pensamentos estão todos bagunçados. Então, a resposta pedagógica é como ajudar essa criança a dormir direito, a se alimentar direito, a voltar a se concentrar. Uma outra característica, a gente percebe, assim, o trauma afeta as nossas relações. Eu não confio mais nas pessoas, eu não confio mais nos locais. Então, como oferecer um local seguro para essa criança? Como oferecer relações seguras para essas crianças? Como ela entender que essas pessoas agora são seguras, são responsáveis, né? Assim, estão preocupadas com ela. Uma outra característica é assim, o trauma afeta a minha personalidade. Eu muitas vezes, numa fase avançada, não consigo mais guiar o meu psicológico, guiar os meus ritmos, a minha vitalidade, né? Por isso que eu não consigo dormir, não sei o que comer, não sei a hora certa de fazer as coisas, e nem o meu corpo. Então, assim, muitos já não querem tomar banho, muitos já não querem escovar os dentes, muitos não conseguem perceber esse físico. Então, como ajudar essa criança, né, esse aluno, a entender o que aconteceu, né? A entender que isso é um processo e que faz parte da vida, e como integrar isso na biografia. Então, na verdade, o que a pedagogia de emergência busca é aliviar essas tensões causadas pelo evento traumático. Não, você tem toda razão. Assim, assim, pro adulto é difícil, né? Para todo mundo é difícil, né? O trauma é bem subjetivo, né? O que é para um pode não ser para o outro, mas a gente entende que o trauma é aquele evento que aconteceu assim inesperadamente. Eu não estava contando com isso, né? Mas isso que aconteceu me deixa desamparado, impotente. A sensação que eu tenho é que eu olho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não parece ninguém para me ajudar e assim parece que minha vida está realmente por um fim. A criança muitas vezes tem mais dificuldade porque ela nem entende o que está acontecendo. Então, por exemplo, né, eu conheço crianças que ficaram muito doentes porque os pais ficaram doentes. Os pais ficaram traumatizados porque o pai entende o que é uma enchente. Uma criança de 3 anos não entende ainda o que é uma enchente, mas ela vê o sofrimento do pai. Então, na pedagogia de emergência, foi muito bom você mencionar, a gente trabalha sempre com 3 pilares, né? Assim, com as crianças, adolescentes e jovens. Depois com os professores dessas crianças, professores e professoras. E depois com os pais. Porque os pais também precisam entender que as reações das crianças são normais diante desse anormal que aconteceu. Então a gente tem um estudioso que eu gosto muito, Thomas Weber, que ele fala que não é a criança que está ficando louca. Louca é o que aconteceu com a criança. Então por isso que é importante ela ter um local seguro, relações seguras, ritmos, assim, saber quando começa, quando termina, quando é a hora do café, quando é a hora do almoço, quando é a hora da janta, né? Porque senão ela fica perdida, né? Porque tudo está bagunçado. Aí vira isso. Então, assim, esse trabalho é realmente tentar mostrar para todos os envolvidos que a criança precisa de ajuda. Assim, as reações delas, fazer xixi, não conseguir dormir, voltar a chupar dedo, são reações normais. O que aconteceu é que não é normal para ela, né? Ela não está acostumada com isso. E sempre buscar para que essas reações que são normais também desapareçam. Porque se essas reações normais não forem cuidadas, essa dor de cabeça pode virar enxaqueca. Essa tristeza pode virar depressão. Essa falta de apetite, uma anorexia. Então, esse é o grande desafio, né? É como ajudar os pais, os educadores a entender que essas crianças precisam de ajuda, que elas não estão com frescura nem mimimi. Elas realmente não entenderam o que aconteceu. Tudo o que aconteceu é muito para ela. Então, trabalhar com os pais é fundamental, porque muitos pais acham que nem foi tudo isso. Porque teve uma outra família que perdeu mais, teve um outro acidente que foi mais grave. Mas é muito subjetivo, né? Assim, quem é a criança nesse momento, né?
quais são as experiências de sucesso que ela teve na vida dela, né? Com quem ela pode contar quando acontece alguma coisa. Então, são vários fatores que faz realmente a grande, são vários fatores que fazem a grande diferença nesse momento, assim, para entender como essa criança vai lidar ou não com o que aconteceu. Né? Assim, assim, né, o que eu tenho percebido nos vários, assim, acho que eu fui 20, 25 países e vários estados do Brasil, o que a gente vê de padrão é assim, esse medo, essa dificuldade para dormir, os flashbacks, sabe? Assim, não é que as crianças pensam no que aconteceu, elas pensam e sentem novamente tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, tem medo, voltam a fazer xixi na cama, porque também tem medo de ir no banheiro, ou porque estão num abrigo e não conhecem o banheiro, e aí tá escuro, não querem ir pro banheiro. Então, são muitas reações físicas, principalmente ali na primeira infância, sabe? Assim, gritam muito, tem pesadelos, tem dificuldade de amamentação, tem uma regressão, voltam a chupar dedo, precisam de fraldas porque voltaram a fazer xixi, ou já não dormiam com os pais e agora querem dormir com os pais. Crianças de 7 aos 14, a gente tem percebido dificuldades de aprendizagem, porque não consegue se concentrar, o déficit de atenção está muito grande, a professora está falando, ela está, sabe assim, dissociando, está indo para um outro lugar, assim, essa sensação de que tudo é perigoso, tudo é ameaçador. Nos adolescentes ali de 14 até os 21, a gente percebe muita irritabilidade, recuo social, sabe assim, não consegue lidar com o outro. Em muitos casos, álcool, outras drogas, buscando esse alívio, né, essa dor. E aí na escola a gente percebe a evasão escolar também, né? Assim, já não consegue mais ficar na escola. Isso a gente tem percebido em vários lugares, assim. Isso tem sido bem padrão. Eu não sei se existem esses estudos ainda, né? O que a gente tem percebido é o aumento da violência, inclusive nas escolas. O que eu tenho percebido é que as escolas, né, assim, de uma forma geral, assim, o que eu tenho percebido, visto e conversado com os alunos, assim, apesar de todos os problemas que talvez as escolas tenham, apesar de todas as mazelas que talvez as escolas tenham, para muitas crianças, adolescentes e jovens, a escola continua sendo o local mais seguro. Eu conheço muitos jovens que falam assim, professor, eu fui uma vez só no museu e quem levou foi a escola. Professor, eu fiz uma viagem só na vida e quem fez foi a escola. Sabe assim, eu fui na praia uma vez, foi a escola que organizou. Piscina, sabe, essas coisas assim mais culturais. E eu percebo que muitos alunos começam a ficar com medo da escola não ser mais um local seguro. Entende? Então, assim, essa desconfiança, será que eu conheço realmente o meu amigo? Porque aquela pessoa era amigo de um amigo e ele nunca percebeu, ou nunca passou pela cabeça dele que ele pudesse fazer o que ele fez. Tirar uma faca, ter uma arma, sabe? Então, essa desconfiança, sabe assim, isso eu tenho percebido que tem deixado os alunos muito tensos. Inclusive aqueles que falam assim, não, isso não vai acontecer aqui, mas lá no fundo tem um medo, sabe? Assim, isso a gente tem percebido bastante, assim, essa preocupação, né? E também porque o que acontece na escola mexe muito com a gente, porque eu acho que todo mundo já foi para a escola, todo mundo teve vontade de ir para a escola, todo mundo quer ter os filhos na escola, então quando acontece alguma coisa na escola, mexe com muita gente, né? E na escola, assim, a gente parte do pressuposto que pode, na educação física, um aluno cair e quebrar o pé, sabe? Num laboratório de química, que eu sei que nem todas as escolas têm, pode explodir alguma coisa. Mas um tiroteio, sabe assim, um uso de armas, assim, né, seja faca, seja armas de fogo, isso mexe muito com a gente. Ou quando alguém, né, nós já tivemos casos no Brasil de um senhor colocar fogo na creche. E aí você não imagina isso, você não espera isso, né? E a gente tem estudado muito isso, que o pior trauma é aquele causado por quem deveria nos proteger. Então a escola é um local de proteção, né? As pessoas se sentem seguras. E quando isso deixa de ser seguro, aí vira um problema. E aí a gente precisa trabalhar isso, né? Precisa conversar, ver o que os alunos estão pensando, sentindo, né? E também fazendo, né? Assim, o que está por trás de tudo isso. O que eu tenho percebido, assim, em todos os locais que a gente tem ido, e inclusive com as formações, é esse entendimento mesmo, assim, né? De que a escola, como um espaço que ela é, que oferece tantas coisas, ela precisa sempre ter os alunos precisam ter essa sensação de que ali eu me sinto protegido, me sinto seguro. E como é que elas conseguem isso, né? Quando os professores realmente estão estudando, por exemplo, o que é o trauma. E assim, teve as enchentes aqui.
Então, muitas crianças ficaram abrigadas, né, e voltam para as escolas. Inclusive, foram abrigadas nas escolas. Então, a escola virou de uma hora para outra um outro lugar, né? Não era mais um espaço de educação, era um espaço de abrigo. E muitas crianças falam: nossa, minha escola é muito especial, né? Agora tem um monte de gente dormindo aqui. Então, assim, não perder essa essência, né? Assim, quando a criança, quando o aluno, a aluna entra na escola, é um local seguro, oferece proteção. O outro, né, que eu tenho visto bastante, a gente fala muito sobre isso, é esse ritmo, sabe assim, como eu começo na segunda, como eu termino na sexta, como eu começo a aula, como eu termino a aula, como eu recebo as crianças, como eu devolvo as crianças, né? Esse ritmo, esses rituais, quais são as festas, quais são os passeios. O outro é aquilo que a gente falou, as relações, né? Assim, que os professores se entendam. Não adianta o aluno perguntar para o professor falar não, o outro falar não e o outro não, vai. Fala, opa, tem uma brecha ali. Não precisa se entender, né? Fala, não, tranquilo. E o outro é isso mesmo, a missão da escola, né? Assim, a escola oferecer atividades que tragam para esse aluno, para essa aluna, essa sensação de sucesso. Porque criança traumatizada, aluno traumatizado, se sente incapaz, impotente. Eu não consegui fazer, eu não consegui ajudar meu pai, eu não consegui proteger meu irmãozinho. Então, essas atividades de sucesso trazem isso de volta, né? E essa fala, né? Como falar com a criança, né? Assim, também, para de frescura, já passou, né? Assim, como assim, né? Já tem um ano isso daí, né? Você já está numa casa, você já ganhou uma casa. Porque o trauma é uma ferida, não é só uma ferida física, é uma ferida interna, né? Machuca o psicológico, machuca a alma da criança. Então, se a pergunta é o que eu preciso para cuidar dessa ferida física, o que eu preciso para cuidar dessa ferida anímica da criança, né? É isso que a gente precisa entender. Então, assim, apreciar, valorizar, deixar claro que a criança pode perguntar quantas vezes ela quiser, porque talvez ela não entenda mesmo, porque está muito difícil na cabeça dela, né? Muita coisa acontecendo, né? Entender que por trás desse comportamento existe um motivo. Entende? Às vezes é um pedido de ajuda. Todo mundo fala que eu posso confiar, todo mundo fala que vai me ajudar, mas quando eu peço ajuda ninguém pode, ninguém tem tempo. Então não é verdade, sabe assim? Então é assim, ó, eu quero te ajudar, mas vamos fazer o seguinte, a gente tem 20 minutos de intervalo. Eu te ofereço 5 minutos do meu tempo pra gente conversar. Entende? Aí fica uma coisa clara. E a criança fala, legal, professor, entende? Assim, aí tem esse espaço, né? Porque se prometer muito e não fizer, é mais uma decepção na vida dela, entende? Isso é uma coisa que a gente precisa entender com carinho na escola hoje em dia, assim. Porque está acontecendo, né? Assim, a gente está vivendo muitos eventos traumáticos, né? Tem enchente, tem incêndio, tem acidentes, tem um monte de coisa acontecendo. O Brasil é um país muito violento, a gente tem índices de homicídios muito altos, assim. As crianças estão vendo isso, estão assistindo isso. Então a gente precisa entender que isso também mexe com elas, né? Assim, né? Eu como pai também, é entender a criança mesmo, assim, sabe? Como era a minha criança antes e como está a minha criança depois do evento. Entendeu? Assim, minha criança normalmente é feliz, brinca, faz isso, come de tudo. E agora, assim, aconteceu alguma coisa, porque ela não tá comendo, não tá brincando, tá assim, tá ficando mais sozinha. Aí tentar entender o que aconteceu. Quando a gente sabe o que tá por trás disso, é mais fácil, né? Assim, foi a enchente, foi um terremoto. Eu sei quando começou, eu sei a escala Richter, eu sei tudo. O problema muitas vezes é quando aquilo que aconteceu a gente não sabe o que foi. É um abuso, por exemplo. Muitas vezes a gente só descobre 10 anos depois, 5 anos depois, alguns meses depois. Mas acho que o mais importante, além disso, né, os pais, os familiares reconhecerem os filhos, saber como os filhos são, é não perder esse contato com os educadores também, sabe assim, professor, como é que tá meu filho na escola? Porque em casa ele tá assim. Aconteceu alguma coisa na escola? Ou o professor perguntar pro pai, pai, aconteceu alguma coisa em casa ou no fim de semana? Porque ele tá bem agitado, sabe assim. Eu sou educador físico, né? Então assim, pô, ele jogava bem, estava super animado, super entrosado, era levantador, né? E agora ele não está conseguindo, sabe assim, ele está com muita dificuldade no movimento. Aconteceu alguma coisa, mas sem julgar. Porque senão a gente fica assim, mas também com um professor desse, mas também com uma família dessa, aí quem perde é o aluno. Entende? Se a gente conseguir trabalhar junto, escola, família, sabe assim, todos os envolvidos, a criança já se sente segura. Pô, tá vendo? Eu tenho com quem contar e as pessoas que cuidam de mim estão se conversando. Não estão colocando a culpa em mim. Eles estão tentando encontrar o problema que eu estou atravessando, entende? Aí a criança até consegue se abrir mais, até consegue expor melhor o que está acontecendo com ela, né? Esse tem sido um caminho, mas assim, falar é sempre mais fácil do que fazer, né? Por isso que a gente tem investido muito nessas formações, né? Para as pessoas entenderem mesmo assim o que é trauma. Sabe assim, trauma não é porque o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Entende? Trauma me deixa impotente, eu não sei o que fazer, desamparado.
É assim, paralisado, exatamente. Eu tenho uma energia para fugir, eu tenho uma energia para correr, e agora eu travei. E a criança, assim, né, quem está passando por isso precisa diluir essa tensão, senão não existe um processo de cura. É quando ela está doente, né? Na primeira fase ela nem está doente, são só reações. E aí que a gente busca fazer com que essa dor de cabeça não vire uma enxaqueca, né? Porque aí é doença, aí tem que precisar de médico, de terapeuta, e vai conseguir, né? Precisa disso. Mas uma criança traumatizada não deixa de ser uma criança, e nem um aluno, e ela vai para a escola. Só que a gente precisa entender isso, senão ela não vai conseguir mesmo, né?